Muito bem, meus queridos. No capítulo 2 do profeta Zacarias, a palavra do Senhor Deus está dizendo: Deus vai mostrar para o profeta dois anjos, né? Um vai estar medindo a cidade de Jerusalém, e o outro anjo me parece que está conversando com o profeta Zacarias. E de repente, né, há um ruído, uma voz. E essa voz vai dizer, né, para o anjo que está perto de Zacarias: ei, corre até aquele outro homem que está com a trena, com a fita de medir, com o cordel de medir a cidade, e fala para ele, avisa ele, dá um alerta, dá um grito, fala para ele, avisa ele que a cidade de Jerusalém será habitada novamente e será reconstruída. A cidade, ela vai ser reconstruída e ela vai ser habitada. E aí o anjo ainda continua, aquela voz continua falando para o anjo que está perto de Zacarias. E tem mais. Não será possível construir uma muralha em volta da cidade. Não vai ser possível, né? Até porque Deus está falando que não vai ter mais muros, né? No mundo, quando Cristo voltar, né? Muro dá uma ideia de guerra, muro dá uma ideia de inimizades, né? Então não vai pegar bem ter muros em volta de Jerusalém, em volta da cidade, para estar falando ali, né, de paz, entende? Então não vai ser possível, né? A explicação lá da voz que está falando. Não vai ser possível construir muralhas em volta da cidade, por causa da quantidade de pessoas e animais que estarão vivendo lá. Ok. As pessoas, eu não sei qual que é o objetivo, alguns detalhes na palavra do Senhor Deus que as pessoas passam desapercebido, né? Às vezes para fundamentar uma doutrina, às vezes para fundamentar uma ideia, acaba distorcendo outra, né? Por isso que eu sempre falo, né? A gente deve sempre meditar e fazer comparações por toda a escritura, né? Senão em algum momento a gente vai ter problemas. E aqui eu vou apresentar para vocês um problema na interpretação desse texto. Aquela voz está falando para o anjo que a cidade vai ser reconstruída, não vai ser possível construir uma muralha em volta dela, porque o Senhor Deus, próprio Senhor Deus, vai ser um muro de fogo, né? Ali, né? A presença dele. E não vai ser possível construir um muro por conta da quantidade de pessoas, né? Você pega aqui, por exemplo, um show do Michael Jackson, um show do Elvis Presley, um show do Raul Seixas, um show de alguém que já morreu, ou um show de alguém que está vivo, né? Eu falo porque existe os covers da vida, né? E lota de gente para ir ver o show, entende? Artistas comuns. Agora imagine quando as pessoas ficarem sabendo que Jesus está na Terra, né? Morando lá na região de Israel, né? Mais precisamente em Jerusalém. Você acha que as pessoas não vão querer aglomerar para lá? Quem que não vai querer ver Jesus? Entende? Muitas pessoas vão querer ver Jesus, né? Entende? Então, queridos, só ressaltar uma ideia aqui. Não vai ser possível reconstruir muralhas em volta da cidade, mas vai ter muro em volta do templo, entende? Vai ser reconstruído o templo e vai ter muros em volta do templo. Só não vai ter muro em volta da cidade, tá? Vou frisar essa parte que é importante. E então, queridos, as pessoas vão querer ir lá ver, entende? E essa voz está dizendo que vai ter muitas pessoas morando lá, muitos animais, e a cidade vai ser reconstruída e vai ser habitada e vai ser escolhida de novo. Então as pessoas fazem confusão em colocar, como é que eu vou dizer aqui, chamar Jerusalém de pessoas, entende? Ou dizer que a Nova Jerusalém é a igreja. Nova Jerusalém é espiritual e a igreja. Aí eu vou te fazer uma pergunta para você que defende essa ideia, né?
tá? Não a nível de debate, a nível de meditação, a nível de pesquisa, a nível de edificação, e para você analisar o que você está falando e pensando e crendo. Se a Nova Jerusalém se trata de pessoas glorificadas ou de igreja, eu te faço uma pergunta. Quando é que Jesus ou o Senhor Deus saiu de dentro da igreja para que ele possa escolher a igreja de novo para ser a habitação dele? Como é que você vai me explicar isso? Porque a voz está dizendo lá, o Senhor Deus vai escolher Jerusalém de novo, tanto para morada quanto para ser reformada e reconstruída. Entende? Eu só fui escolhido uma vez e estou sendo restaurado apenas uma vez, entende? É como se for levar a afinco isso, a Nova Jerusalém se tratando de pessoas, está dizendo que eu aceitei a Cristo, né? O profeta estaria dizendo que eu aceitei a Cristo, né? Deus veio e morou em mim. Em algum momento da minha vida Deus precisou me destruir, né? Tacar fogo nos meus muros, nas minhas portas, me destruir, me levou para o cativeiro. Eu nunca fui para cativeiro. Aí no futuro eu vou voltar do cativeiro, né? Vou aceitar Cristo de novo e Cristo vai morar em mim de novo, né? Mas não encaixa essa ideia, entende, queridos? Essa ideia de transformar a cidade em pessoas, né? E em todos os textos, né, que a gente vai ler, sempre os profetas, quem está escrevendo sobre esse assunto, sempre está fazendo separação de cidade e pessoas, né? O próprio João, lá em Apocalipse, né, 20, versículo 9, vai dizer, né, que o anticristo, a última tentativa dele, a última queda, a última derrota dele, na verdade, né, que ele vai juntar uma galera do tamanho, né, como se fossem os grãos da areia do mar, vai marchar pela superfície da terra a fim de cercar o acampamento dos santos, que para mim é a igreja, corpo glorificado, e a cidade querida, né? Então só nesse versículo aqui a pessoa já deveria analisar, né? O anticristo, né, o Gog e Magog final lá, vai cercar o acampamento dos santos e vai cercar a cidade querida. Então o próprio João, na verdade o próprio Jesus que está falando para João escrever, né, está fazendo separação de cidade e de pessoas, né? Mas as pessoas querem continuar a insistir. Nova Jerusalém é pessoas, entende? Nova Jerusalém é Cristo e a igreja. E tá ficando complicado. Mas vai chegar uma hora que vai ser preciso fazer um balanço, né? Vai chegar um momento, você que defende essa ideia, essa tese, vai chegar um momento que você vai ter que dar explicação sobre essas partes que tá ficando de lado, entende? Deus está sempre falando em 3 tempos através dos profetas, né? Ou através das escrituras, melhor dizendo. Deus está falando em tempo real, o momento em que a pessoa está vivendo aquilo que está escrevendo ali, tem uma aplicabilidade ali naquele momento. Depois daquele momento, Deus está falando do nosso tempo, que é Cristo, a igreja, esse período de restauração. Mas a pessoa não está escrevendo até a volta de Jesus. A pessoa está escrevendo também coisas que vão acontecer quando Cristo voltar, que seria o milênio e a eternidade, né? São 3 tempos, né? Então quando você não dá atenção para o terceiro tempo, que é o principal, né? Que na verdade é a minha concepção e o meu entendimento é que este terceiro tempo é que quando tudo vai começar de verdade, porque vai começar a eternidade de verdade, entende, queridos? Então são muitas informações, muitas coisas que estão passando desapercebido nas suas leituras e meditações, aonde vai chegar um momento que você vai precisar recorrer, fazer um balanço, né? E talvez voltar para trás, refazer algumas coisas, né? Porque 1000 anos é muita coisa, queridos.
para ser feito, né? Muitas coisas para acontecer. E Deus já deixou tudo preparado na palavra dele, escrito, né? Então, se a gente não arrumar uma maneira de começar a encaixar esses 3 tempos em toda a Bíblia, né? Porque vai passar o céu e vai passar a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Isaías capítulo 2, né? Olha, até combinou, né? Zacarias 2 e Isaías 2, né? De Jerusalém, ou melhor, do Monte Sião vai sair a lei, né? Que seria a igreja. Do Monte Sião sai o ensinamento e de Jerusalém sai a lei, né? Então, essa lei é a palavra do Senhor Deus, né? Com certeza, é a lei do reino, né? E os ensinamentos vai sair da igreja, vai sair do Monte Sião. Esses ensinamentos é a própria palavra de Deus, né? Ou seja, a gente vai ter que voltar desde Gênesis e recapitulando os tempos, como Deus falou, né? Com Jesus presente e mostrando, né? Aqui eu falei para aquele tempo, para aquele outro tempo, para este tempo. Muitas coisas serão reveladas para nós, né? Muitos mistérios, né? E se você não olhar para a palavra de Deus desta forma, visualizando 3 tempos distintos, né? Você vai estar ocultando muita revelação, entende? Escondendo muitas revelações, ou deixando de ler, deixando de explicar certos pontos da Bíblia que você sabe que Deus está falando de coisas diferentes daquela que você está falando, entende? E aí vai ficar complicado para você. Então eu volto a repetir e volto a perguntar: quando é que Deus escolheu ou vai escolher a igreja de novo para morar nela, né? Se Jerusalém se trata de Nova Jerusalém, né? Para mim dizer que a Nova Jerusalém, ou que aquela Jerusalém que Zacarias 2 está falando é a Nova Jerusalém, que é a igreja, eu vou estar distorcendo as palavras de Paulo, que Paulo fala que ele nos elegeu desde a fundação do mundo, nele, né? E o escritor de Hebreus vai falar, né? Uma só fé, um só batismo, uma só morte, entende? Não tem duas, né? 2 batismos, 2 fé, 2 escolhas, né? 2 salvações. Eu posso escolher Deus várias vezes, porque eu posso pecar várias vezes, né? Eu posso escolher me levantar várias vezes, porque eu tomei vários tombos, várias quedas, entende? Mas Deus escolhe apenas uma vez, né? Apenas uma vez, né? A Bíblia mostra que ele escolheu apenas uma vez, né? Ele só fez uma escolha, entende? Ele só tem um filho. Cristo só foi crucificado uma vez, né? Entende? Já se tratando da cidade de Jerusalém, né? A gente precisa olhar para essas coisas, dar uma atenção, né? Para aquilo que Deus está falando, porque Ele está falando. Se Ele está repetindo, se Ele está frisando muito isso nos profetas, é porque é importante, entende, queridos? Ele não está apenas frisando porque tem coisas ali relacionadas com a igreja. Sim, está relacionado com a igreja, está relacionado com a salvação das pessoas, mas também está relacionado com a restauração que ele vai fazer, né? Então eu queria que você desse uma atenção nessa parte, né? Antes que fique tarde demais, entende? Tem um ditado que as pessoas, os antigos, né, gostam de dizer, né? São umas frases assim bem interessantes, né? Ninguém nunca foi tão longe que nunca possa voltar, entende? Então não espere ir tão longe para você voltar. Volte e refaça, né? Revise, né? Reveja. Faça o balanço enquanto, como é que se diz aí, a bola de neve está pequena, entende? Porque a bola de neve ela pode crescer. Pior ainda quando a gente não vê que a bola de neve está se formando e ela está crescendo, entende? De repente a sua pregação, de repente os seus ensinos, de repente aquilo que você está falando está atraindo público. Seu canal está crescendo, o número está crescendo, é igual conta bancária. Quando a conta bancária começa a crescer, as pessoas se iludem, aquilo se torna um Deus para ela. E ela não vê mais nada, ela não vê família,
ela não enxerga mais pessoas como seres humanos, mas sim como fonte de renda, entende? E quando a gente está no hall da fama, vamos dizer assim, porque o canal está crescendo, muitas pessoas estão aplaudindo, muitas pessoas estão gostando do que você está falando, e aí aos seus olhos você não consegue visualizar a bola de neve que está formando do outro lado. Qual lado? Aquele lado que você está pulando, aquele lado que você não está querendo dar atenção, aquele lado que você não olha, sabe? Seus olhos passam ali, mas você faz vista grossa. Mas Deus está vendo, né? E Deus sabe que você sabe que aquilo ali tem que ser falado e aquilo ali precisa ser ensinado. Mas você não pode ensinar porque aquilo ali está contrariando o que você está falando agora. E se você voltar atrás e falar aquilo que está escrito, que é verídico, que Deus está dizendo para dizer, e você dizer, você sabe que muitos inscritos, muitas pessoas vão deixar de seguir você. E aí a fama, né, vai minguar, né? E aí e você não quer isso, né? Entende? Então eu queria que você analisasse, eu queria que você pensasse, né? Estou falando aqui sim para donos de canais, né? Estou falando para donos de canais, né? Porque é importante, porque eu estou vendo as pessoas que estão atrás dessas pessoas, entende? Seguindo, né? Entende, queridos? Então, se não fosse uma coisa importante, se não fosse uma coisa assim que lá no futuro não fosse prejudicar tanto a pessoa que é dono do canal quanto outras pessoas, eu não estaria aqui falando, entende? Mas não tome essa palavra como como é que eu diz aqui, como a nível de debate, entende? Eu não quero causar confusão, não quero causar contenda, entende? Pega ela como um nível de uma crítica construtiva, como uma exortação do Senhor, não do Márcio, entende? Uma exortação do Senhor, um abre-olhos, né? Para você dar uma olhada exatamente o que você tem falado e ensinado, né? Para a gente até, inclusive, evitar mais escândalos, né? A gente tem vivido um tempo aí de muitos escândalos, né? Tanto do grupo de pessoas que estão nas denominações, quanto os que estão fora das denominações, entende? Tanto os igrejados quanto os desigrejados estão se envolvendo em confusões, contendas e escândalos, né? Então eu queria que você desse uma atenção nisso que eu estou falando, que é muito importante, né? Então eu volto a perguntar, né? Quero frisar isso, né? Jesus vai escolher a igreja de novo para habitação? O Senhor Deus vai escolher a igreja de novo para reconstruir ela? Se Ele já está reconstruindo, edificando a igreja, por que Ele vai reconstruir de novo ou edificar de novo a igreja? E detalhe, né? Essa reconstrução e essa escolha que Jesus e Deus vai fazer é a partir da segunda volta dele. Se fosse uma escolha nos nossos dias, eu até entenderia, falei, não, tá aplicando para pessoas, né? Mas o problema é que a profecia está apontando para o milênio. É no milênio que Deus vai fazer essa escolha. Escolher pessoas de novo para morar. Ou a profecia está falando que Ele vai escolher as nações restantes para se tornar igreja, entende? Mas não fica legal, né? Fica fora de contexto também. Então é melhor a gente aceitar, né, o que está escrito. Cidade é cidade e pessoas são pessoas, e colocar isso no seu devido lugar, né? Não misturar essas coisas, porque quando a gente mistura essas coisas, as coisas não ficam coerentes, né? Não ficam assim, você não fica, eu particularmente eu fico preocupado, eu fico aflito quando eu falo alguma coisa, quando eu gravo alguma coisa, um vídeo, e quando eu vou assistir novamente o vídeo, eu não vejo a hora de gravar um outro vídeo para mim rever e falar, olha, falei aquilo, mas não é bem daquele jeito que eu pensava, entende? Então é muito importante, queridos, para a gente estar revendo isso, tá? Leia de novo Zacarias capítulo 2, ali o início, né? O que está acontecendo ali. Vê se você consegue encaixar para o nosso tempo, não encaixa.
tá falando da volta de Jesus, né? E na volta de Jesus, como é que ele vai escolher de novo a igreja? Entende? Como é que ele vai se casar, né? Ou noivar com a igreja de novo? Estou repetindo, estou frisando, porque é importante, entende? E nesses dias eu tenho estudado Neemias, Esdras, Ageu e Zacarias, né? E esse trechinho tem gritado nos meus ouvidos, né? Tem gritado muito forte, né? Então eu senti que Deus queria transmitir essa palavra para o seu coração. Por isso eu tô aqui, tô gravando, né? Tô gravando porque realmente é importante, tá bom, queridos? Fique todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe o seu canal, que Deus abençoe os seus inscritos, né? Que Deus possa, através do Espírito Santo, né, trazer uma luz no teu coração para você enxergar este ponto profético das Escrituras, que é muito importante. Ele não vai tirar a tua salvação, ele não vai, como é que se diz aqui, te prejudicar, né, nesse sentido de salvação, né, mas ele pode te prejudicar na questão de galardão, né, ou até mesmo, né, num tempo bem curto aí, de passar vergonha, constrangimento, ou se meter em confusão, né, porque uma coisa eu quero dizer para vocês, né, uma coisa que Deus falou no meu coração, né, quando as pessoas começarem a despertar, o que a gente está vendo agora é algumas pessoas se levantando, né, despertando ali para a palavra de Deus, né? Mas a Bíblia está dizendo que o povo vai receber poder, entende? A igreja vai chegar ao entendimento. Quando a igreja começar a perceber este entendimento, este avivamento, a igreja não vai ficar mais como ela está dormindo agora, entende? A própria igreja, as próprias pessoas vão ler, vão entender, falar, opa, o que aquele cara está falando ali não está certo, entende? E aí os próprios inscritos vão te... desculpa a expressão, os próprios inscritos vão te refutar, né? Porque você não está dando ouvido, você não está querendo ser sincero e fiel com os pontos proféticos, entende? E isso é muito sério, tá bom, queridos? Fique na bênção, na paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te recompense, né? Que Deus te dê saúde, força e ânimo para continuar, porque este trabalho é árduo, é importante, e são poucos os que têm coragem, né? Mesmo dentre os que têm coragem, que se levantaram, a gente tem que se edificar e a gente tem que se unir para falar deste evangelho maravilhoso que o Senhor Jesus deixou para a gente. Tá bom, meus queridos? Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo, permitindo Deus.